Uma equipe de 8 astronautas está em uma missão de 6 meses para coletar amostras e hoje é o último dia. Em 19 horas, a espaçonave Aurora virá da Terra para buscá-los. No deserto marciano, Vincent e Rebecca dirigem um rover em direção a um local de escavação, notando que uma tempestade de areia está chegando. Quando chegam lá, Vincent chama Kim no rádio para dizer que é hora de voltar à base, lembrando-a de que precisam se preparar para a partida. No entanto, Kim o ignora e continua cavando, desesperada para encontrar boas amostras. Enquanto esperam, Vincent diz a Rebecca que está cansado da atitude de Kim e não está ansioso para a viagem de 6 meses de volta à Terra, embora esteja ansioso para estar em casa. Quando Kim finalmente embarca no rover, ela reclama que estão voltando sem nada para mostrar, porque 6 meses não foram suficientes para realizar algo. Enquanto voltam, recebem uma ligação do Capitão Charles que os urge a se apressarem porque precisam de ajuda para consertar o link de comunicação com a Aurora. Na base, Richard consegue restaurar o sinal, mas também precisa consertar a energia, que está com problemas por causa da tempestade. Enquanto isso, Marco pede a Charles uma última viagem ao local de escavação porque precisa consertar um sensor de gama quebrado. Charles hesita, mas eventualmente concorda, dizendo para ele levar Richard também e voltar antes de escurecer. Quando o trio chega e vê Marco e Richard saindo, Kim reclama porque não é justo que ela foi forçada a voltar enquanto os caras podem sair novamente. No caminho para o local, Richard fica chocado ao saber que Marco mentiu. Eles não vão consertar nada, eles vão pegar uma amostra de algo chamado anômalo microscópico. De volta à base, Vincent repara o sistema de resfriamento enquanto conversa com o psicólogo Robert. Ele percebeu a trajetória de aproximação da Aurora e acha que parece uma direção embriagada. Enquanto isso, Kim verifica a estação de trabalho de Marco para descobrir suas verdadeiras intenções por trás da viagem e encontra uma imagem de cavidades em uma rocha. Rebecca aponta que as cavidades parecem ser perfurações microbianas e quando olham a amostra no microscópio, encontram sinais de divisão celular bacteriana. Isso significa que Marco mentiu porque se recusa a compartilhar o crédito. Irritado, Charles liga para Richard e Marco para anunciar que o local de escavação está agora fora dos limites. No entanto, Marco diz a Richard para fingir que não ouviu Charles por causa do sinal ruim. Então Marco pega uma amostra de solo do local de escavação e ao olhar mais de perto, o chão sob ele começa a tremer e de repente colapsa, fazendo Marco ficar preso no subsolo. Richard sai correndo do rover para ajudar, mas não consegue ver bem por causa do vapor. Momentos depois que Richard pede reforços, Charles e Lauren chegam para resgatar Marco. Richard acha que Marco já está morto, mas Lauren discorda e tenta descer na cratera. Charles imediatamente a impede, dizendo que a cratera é muito perigosa no estado atual. Eles decidem que Lauren ficará para vigiar, enquanto Charles e Richard voltam à base para pegar o equipamento de resgate adequado. Na base, Kim diz a Charles que quer anunciar a descoberta. Richard aponta que Marco morreu, mas Kim acha que é culpa de Marco por não respeitar o protocolo, deixando Richard irritado. O grupo entra em contato com o controle da missão, que viu o relatório e dá permissão para resgatar Marco, independentemente do risco. Antes de partir, Robert quer que Charles repreenda Kim por seu comportamento, porque a morte de Marco não é culpa dele. Mas Charles diz que cada erro da equipe é responsabilidade dele. Enquanto Charles leva Rebecca, Robert e Vincent de volta ao local, Lauren espera no rover. De repente, ela ouve alguém tentando entrar no veículo e tenta informar Charles pelo rádio, mas ele não consegue ouvi-la por causa da interferência da tempestade. Quando a equipe finalmente chega ao local de escavação, Lauren desapareceu. Eles assumem que ela caiu na cratera, então Vincent prende sua roupa a uma corda e desce. Quando está prestes a alcançar o fundo, ele nota um organismo microbiano crescendo na formação rochosa. Quanto mais desce, pior Vincent se sente e começa a ofegar, tendo flashbacks da vez em que ficou preso acidentalmente na Aurora.
Percebendo isso, os outros imediatamente puxam a corda para trazê-lo de volta. Vincent se acalma e diz que não viu ninguém lá embaixo. Então Robert olha ao redor e se surpreende ao encontrar duas pegadas na direção da base. Isso não faz sentido, pois poderiam ter simplesmente pegado o rover. A equipe liga para Kim e avisa para se preparar para possíveis vítimas, e Kim aponta que, se o traje de Marco estiver danificado, ele pode estar sofrendo de danos cerebrais por falta de oxigênio. Nesse momento, Richard verifica o sistema de rastreamento e vê duas figuras a 50 metros da base. Enquanto Kim tenta estabelecer contato com elas pelo rádio, Richard vai até a eclusa para deixá-las entrar. Ao mesmo tempo que Kim vê uma figura estranha se aproximando lentamente da base. Richard abre a eclusa e Marco cai no chão, revelando um buraco no capacete. Richard o ajuda a tirar o capacete, mas recua em choque ao ver que Marco agora parece um zumbi. De repente, Marco se levanta e agarra uma furadeira elétrica para atacar Richard, perfurando seu abdômen. Richard cai, mas consegue se mover o suficiente para acionar o alarme. Kim corre para a eclusa, mas assim que vê Marco, ela foge para se esconder em outra sala. Logo, Lauren também chega à eclusa, revelando que está infectada. Richard luta contra a dor e consegue correr para outra sala, trancando a porta atrás dele. Lauren vai atrás de Kim, que começa a lutar contra a criatura o melhor que pode. Logo, Marco se junta a ela e Kim usa todos os objetos na sala para se defender. Uma das criaturas se distrai bebendo um líquido no chão. Então Kim derruba a outra e corre, trancando a porta também. Antes de desmaiar, Richard consegue dizer Mayday no rádio. Quando os outros voltam, Charles manda eles esperarem do lado de fora, enquanto ele investiga, encontrando uma bagunça completa dentro da base. Ele encontra Kim enquanto Marco começa a quebrar a porta de vidro. Então Charles manda ela vestir um traje, enquanto ele tenta conter as criaturas. Logo, Marco sai e Charles tenta raciocinar com ele, mas parece que o cérebro infectado não entende palavras. Assim que Kim está pronta, ela sai da base e Charles corre para a eclusa. No caminho para fora, os astronautas infectados o alcançam e o esfaqueiam no ombro. Depois de uma luta, Charles sai e se reúne com os outros. Eles desativam a porta para prender seus amigos doentes e Vincent reclama, mas Kim mostra os rostos das criaturas e aponta que eles não são mais humanos. O grupo corre para se esconder na cúpula da estufa e Rebecca faz o melhor para tratar o ferimento de Charles, mesmo não sendo médica. Charles percebe que está morrendo e fica triste porque não consegue lembrar como é a aparência de sua família. Então pede à equipe para dizer à sua família que eles estavam em seus pensamentos. De repente, Charles agarra Robert pelo pescoço, então os outros têm que puxá-lo e tentar acalmá-lo. Vincent, desesperado, o segura até que Charles tem dificuldade para respirar. Então Charles diz à equipe que eles nunca verão a Terra novamente e desmaia. Vincent acha que ele está morto, mas Kim imediatamente amarra Charles à mesa caso seu corpo reanime como Marco e Lauren. Chateado com a cena, Vincent cobre o corpo com um cobertor. Enquanto discutem o que fazer, Vincent olha sob o cobertor e vê a infecção se espalhando. Momentos depois, eles ouvem uma explosão do lado de fora e descobrem que os astronautas infectados escaparam usando um explosivo na eclusa. Logo, eles chegam à cúpula e começam a bater na porta ao mesmo tempo que o corpo de Charles treme por alguns segundos. A equipe quer contatar a estação espacial, mas as comunicações estão fora do ar. Então Vincent se voluntaria para passar pelo tubo de oxigênio e voltar à base para consertar o sistema. Depois que Vincent sai, Rebecca coleta uma amostra do sangue de Charles e percebe que ele também está infectado. Minutos depois, Vincent para de rastejar porque está tendo um ataque de pânico, assombrado pelas memórias de seu acidente na estação espacial. Pelo rádio, Rebecca ajuda a acalmá-lo, dizendo que todos na equipe estão tão assustados quanto ele. Quando ele finalmente chega à base, encontra sangue por todo lado, mas começa a trabalhar. De volta a Rebecca, ela se pergunta se antibióticos poderiam neutralizar a bactéria e injeta Charles com uma solução. O corpo de Charles imediatamente começa a tremer e se contorcer. Então Rebecca acha que ele pode estar lutando contra a infecção. No entanto, Kim aponta que o movimento é apenas reflexo natural do corpo. Uma vez que o corpo para de se mexer, Rebecca coleta
coleta outra amostra de sangue e descobre que a bactéria não está mais se multiplicando, o que significa que a solução não cura a bactéria, mas a retarda. Kim coloca a solução em um spray de descontaminação para que possam usá-lo contra as criaturas. Enquanto isso, Vincent consegue contatar a Aurora, mas antes que possa contar sobre a situação, a energia é cortada. Robert verifica o monitor e percebe que seus amigos doentes estão voltando para a base porque não conseguem quebrar as portas da cúpula. A equipe concorda em destrancar a porta para atrair as criaturas para a eclusa e borrifá-las com antibióticos. Assim que um dos astronautas infectados entra, o spray de descontaminação é ativado e a criatura cai no chão se contorcendo. Infelizmente, Rebecca então descobre que o efeito é apenas temporário porque a bactéria está começando a desenvolver resistência ao medicamento. Vincent está a caminho de consertar a energia, mas encontra Richard infectado e não hesita em bater repetidamente na cabeça de Richard com sua lanterna. Não importa o quão forte ele bata, a criatura não cai, então Vincent corre para o tubo de oxigênio e rasteja de volta. Ele pede a Rebecca para abrir o painel, enquanto avisa que não selou a outra extremidade do tubo. Os outros colocam seus capacetes antes de puxar Vincent para fora. Então Kim pega 2 garrafas de antibióticos e as joga em Richard, que não é detido. Vincent e Rebecca correm para abrir a eclusa na esperança de escapar. Nesse momento, Robert percebe que o corpo de Charles está começando a reanimar. Então ele também corre e tranca a porta atrás de si, deixando Kim para morrer sob o ataque das criaturas. Quando ele se junta a Vincent e Rebecca, ele apenas diz que Kim não conseguiu. Na eclusa, a criatura que eles borrifaram antes está começando a acordar. Então Robert a chuta várias vezes com raiva. Então o trio finalmente abre a eclusa e foge. Mas no caminho, seu amigo infectado esfaqueia Rebecca na perna com uma tesoura. Felizmente, a equipe é rápida o suficiente para alcançar o rover e Vincent injeta Rebecca com um antibiótico, esperando que isso ajude seu corpo a combater a bactéria. O grupo parte no rover, mas depois de alguns momentos, eles percebem que não tem energia suficiente para chegar ao local de pouso. Eles terão que caminhar até lá, o que Rebecca não pode fazer por causa de seu ferimento. Vincent acha que eles devem levar Rebecca de volta à base para tratar o ferimento, mas Robert acha que deveriam deixá-la para trás porque ela está infectada. Rebecca aponta que Robert pode estar infectado também porque Charles agarrou seu pescoço, mas Robert muda de assunto. Ele lembra que há outro rover no local de escavação, então eles vão para lá. Quando chegam ao local, Robert vai a pé até o outro rover e depois contata Vincent pelo rádio, dizendo para ele deixar Rebecca. Vincent se recusa, então Robert vai embora sozinho. Vincent sai para detê-lo, mas é tarde demais. Para piorar, ele vê que os infectados os estão seguindo e se aproximando. Vincent e Rebecca dirigem o rover através da tempestade de areia na esperança de despistá-los. Vincent acha que terão energia suficiente para chegar ao local de pouso pela manhã, quando o sol carregar as baterias do rover. Enquanto isso, a Aurora parte da estação espacial em direção a Marte. Pela manhã, Vincent acorda e encontra uma mensagem da estação espacial informando que uma equipe de resgate está a caminho. Vincent tenta responder a mensagem, mas a estação não consegue ouvi-lo. Então ele percebe que Rebecca deixou o rover, então começa a seguir seus passos. Eventualmente ele a encontra, mas Rebecca diz para ele ficar longe porque sente que a infecção já está agindo. Desesperado para salvá-la, Vincent corre até ela. Então Rebecca remove seu capacete e morre sufocada. Em poucos minutos, seu corpo reanima e ataca Vincent, que luta para contê-la. Rebecca implora para que ele acabe com isso. Então Vincent escolhe a misericórdia e quebra sua cabeça com uma pedra. Momentos depois, Vincent vê a Aurora se aproximando. Então corre para o local de pouso. Infelizmente, também há 3 criaturas indo para lá. Então Vincent tenta avisar a Aurora para não abrir a escotilha, mas eles não conseguem ouvi-lo por causa da interferência da tempestade. Assim que a equipe de resgate sai, as criaturas os atacam e matam, e seus gritos de terror podem ser ouvidos por Vincent no rádio. Ele continua e encontra as criaturas se alimentando da equipe de resgate, mas pelo menos não notam sua presença. Há também um corpo apodrecendo no pior estado possível. Então Vincent entra
na nave e, depois de trancar a porta, encontra Robert no cockpit. Robert ainda está consciente, mas Vincent já vê sinais de infecção e diz que não podem arriscar levar a bactéria para a Terra. Robert rapidamente o ataca e uma luta começa, durante a qual Robert esfaqueia o capacete de Vincent. Então Robert tenta pilotar a nave, mas Vincent pega a faca e o esfaqueia de volta. Quando a nave começa a voar sozinha e treme terrivelmente, os homens continuam lutando e Vincent repetidamente dá cabeçadas em Robert até que ele para de se mover. Em seguida, ele tira o capacete manchado de sangue de Robert e abre a escotilha, jogando o corpo de Robert no espaço. Durante os poucos segundos em que luta para respirar, Vincent imagina Rebecca confortando-o. Depois, Vincent envia uma mensagem para a estação contando tudo o que aconteceu. Ele sabe que há uma chance de estar infectado, então explica seu plano de colidir a nave em Marte assim que notar qualquer sintoma. A Aurora continua voando enquanto ele espera uma resposta. No entanto, nada é ouvido e Vincent desaparece na imensidão do espaço. Terminando assim Os Últimos Dias em Marte, filme de ficção científica e terror de 2013.